Olá, meus irmãos. Vamos iniciar nossa segunda unidade agora com a técnica de tipificação dos delitos maçônicos. Afinal de contas, o que vem a ser isso? Eu vou fazer uma prévia rapidinho sobre a subsunção. A subsunção é a adequação de um fato ocorrido na sociedade, em algum meio, com a previsão daquilo que está numa norma jurídica penal. Esse é o processo de subsunção. Então, eu tenho um fato. Imagina-se um corpo sem vida. Um corpo sem vida exposto em alguma localidade. Eu tenho que fazer a análise do que ocorreu para saber a sua tipificação. Que crime ocorreu ali? Foi um latrocínio? O indivíduo queria efetivamente roubar e por isso tirou a vida? Seria, no caso, um estupro seguido de morte? O que fez o intuito inicial da conduta foi a satisfação da lascívia? Foi efetivamente um homicídio? Um delinquente tentou contra a vida e consumou o crime de homicídio? Esse homicídio seria culposo? Foi por um excesso? Ele queria realmente o resultado? Então, esse é o processo de subsunção. Como é que nós vamos analisar a conduta, a ação ou omissão do irmão para a tipificação de um delito maçônico? Então, esta unidade vai falar sobre a técnica de tipificação do delito. Então, vamos lá. Inicialmente, vamos falar de objetividade jurídica. Para que a norma foi criada? Aí nós achamos a objetividade jurídica. Vamos para o mundo profano, em termos de exemplo, que vai ser fácil de entender. Por exemplo, o artigo 155 do Código Penal Brasileiro prevê como crime, na sua rubrica, furto, subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Qual a finalidade desta regra jurídica? É a tutela e a proteção do patrimônio. Diferente do homicídio, que seria, no caso, a tutela e a proteção da vida. Do estupro, tutela e proteção da liberdade sexual. Então, achar a objetividade jurídica de um delito é saber com que finalidade esse delito foi tipificado, teve a sua previsão no ordenamento jurídico maçônico. Segundo critério que nós utilizamos é o tipo objetivo. Afinal de contas, qual é a conduta que está sendo punida? Qual a ação ou omissão? Isso é fácil. É só pegar no artigo que está lá falando sobre o delito e ver o verbo no infinitivo. Todo verbo no infinitivo se refere à conduta delitiva, à ação ou omissão. Mais uma vez, eu me recorro ao Código Penal Brasileiro, do mundo profano. No artigo 121, caput fala assim: matar alguém, e no comando secundário, a pena. Então, matar alguém, qual é a conduta? Qual o verbo que está no infinitivo? Matar. Então, a conduta é matar. Deu o exemplo anterior do artigo 155, de subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Qual que é o tipo objetivo? Qual que é a conduta? Subtrair é o verbo que está no infinitivo. Então, toda vez que nós estivermos diante de uma norma delitiva maçônica, nós vamos no verbo no infinitivo para que nós possamos encontrar, afinal de contas, qual é a conduta que está sendo punida. Ok? Muito bem. O tipo subjetivo é o dolo, a vontade que o indivíduo tem para praticar. Ele tem vontade de quê? É só de praticar o que estava descrito? Ele tinha outras intenções? Nós analisamos no tipo subjetivo. E tem algumas normas delitivas, maçônicas e penais no mundo profano que tem um elemento subjetivo do tipo. Vou usar o mesmo exemplo, né, para ter uma
um viés mais pedagógico, usar o mesmo exemplo do artigo 155 do Código Penal Brasileiro. Fala assim, subtrair. Para quem? Afinal de contas, subtrair para quem? Para si ou para outrem coisa alheia móvel. Então, o indivíduo, ele tem ali um elemento de atuação, que é a subtração, e aí eu tenho um elemento subjetivo do tipo que informa, o que antigamente nós chamávamos de dolo específico, o que efetivamente ele queria, o que efetivamente ele quis ao cometer a conduta delitiva. Nós chamamos de elemento subjetivo do tipo. Tá vendo que não é muito fácil atribuir a um irmão uma prática delitiva. Nós precisamos de ter um pouquinho de conhecimento técnico que nós vimos na unidade anterior, além de fazer uma análise de adequação daquela conduta com a previsão normativa do delito que está lá no nosso Código de Delitos Maçônicos. O resultado. O resultado, nós temos uma ótica interessante. Resultado consumado, quando já se reuniu todos os elementos descritos na conduta delitiva. Ou seja, se completou tudo aquilo que estava previsto no delito, lá no Código de Delito Maçônico. Agora, se o indivíduo cometeu a conduta, mas não chegou ao resultado por circunstâncias alheias à sua vontade, nós temos a tentativa. O resultado não veio. Mas por que não veio? Por circunstância de terceiros. Não pela vontade do indivíduo, mas ele não é punido como se o delito estivesse consumado. Neste caso, ele não chegou ao resultado delitivo por circunstâncias alheias à sua vontade. É a tentativa. É assim também que nós trabalhamos no mundo profano quando da tipificação de crimes do Código Penal Brasileiro. Depois do resultado, nós temos o elemento normativo. Alguns delitos maçônicos terão, dentro da sua disposição, alguma circunstância, algum advérbio de tempo, de lugar. E essas condições previstas no delito nós chamamos de elemento normativo, porque é a norma que estabelece, quais são as condições de tempo, de lugar. E estas condições são importantes, porque sem elas nós não temos esse processo de atribuição de delito, esse processo de subsunção. E para fechar, a estrutura da norma. Como é que eu venho a distinguir uma norma penal de uma norma comum, uma norma prevista na Constituição? Olhando para o artigo, como é que eu trabalho essa distinção? Primeiro é o título, que nós chamamos de rubrica. Quando você depara com o Código Penal Brasileiro, a legislação que todos nós estamos submetidos, porque é uma norma nacional, inclusive todos nós maçons, o título da atribuição do delito nós chamamos de rubrica. Você vai ver escrito em negrito, lá em cima do artigo 121 do Código Penal Brasileiro, a palavra homicídio. Em cima do artigo 155, furto. Em cima do artigo 157, roubo. Em cima do artigo 213, estupro. Esse título nós chamamos de rubrica. É a primeira parte desta norma penal. Depois, o comando principal. É onde estipula a conduta, que é o verbo no infinitivo, o elemento subjetivo, que é uma vontade direcionada a alguma coisa, um elemento normativo, que é uma circunstância. Tudo isso está previsto no comando principal. Mas não termina por aí. Nós temos também o comando secundário.
O comando secundário é aquele que trabalha a pena, a punição. A punição está no comando secundário. E aí nós temos que pena? É uma pena de multa, é uma pena de advertência, é uma pena... Isso não só na seara penal, também nas normas que possuem uma repressão, uma prevenção na seara administrativa. As infrações administrativas têm lá a previsão da infração, o comando secundário é a pena que vai ser imposta àquele que é um transgressor, né, do ordenamento jurídico maçônico ou do ordenamento jurídico pátrio. Bom, meus irmãos, esta é a técnica de tipificação de delitos, nesse processo de subsunção. Reforçando essa ideia de subsunção, é quando eu tenho uma regra, uma norma prevista no ordenamento jurídico e eu busco adequar um comportamento externo para classificar dentro desta regra. Então, é um processo de adequação do fato à regra. É um processo de classificação, de tipificação. Esse termo tipificar é enquadrar, é adequar, é delimitar. Afinal de contas, essa conduta efetivamente configura ou não um delito? Essa pergunta é importante para que nós não venhamos cometer injustiças dentro dos nossos julgamentos, que é uma parte difícil, tanto para aquele que descumpre uma regra, como para aquele que venha determinar um julgamento e impor uma pena. Mas para isso nós temos que estudar um pouco mais, afinal de contas, quais são os delitos? Essa pergunta tem que estar nos nossos estudos maçônicos. Por isso nós vamos para a terceira unidade, agora, trabalhando os delitos em espécie, delitos de natureza leve. Te encontro lá. Um forte abraço.